Na sua frente, há dois botões. Pressione o botão da esquerda. Você pode escolher livremente no jogo uma habilidade do herói. Pressione o botão da direita. Você receberá aleatoriamente uma habilidade, mas não há tempo de recarga. Pode ser usado à vontade. E o custo de escolher o botão. É necessário pagar 3 cabeças de cachorro. Você olha para os dois botões à sua frente. Você sorri levemente. Só crianças fazem escolhas. Eu quero todos. Então, os dois botões são pressionados ao mesmo tempo. De repente, inúmeros ícones de habilidades aparecem na sua mente. E você já havia feito sua escolha em seu coração. Eu escolho invocar os mortos. Se isso for combinado com a liberação sem recarga, não seria possível invocar um exército de milhares de esqueletos com um simples gesto? Justo quando você termina sua escolha, de repente, uma notificação do sistema surge em sua mente. Parabéns, anfitrião, você completou a escolha. Agora, o anfitrião recebeu a habilidade de Mago dos Mortos. Invocar os mortos. Agora, começando a teletransportar. Ao abrir os olhos novamente, você descobre que você foi transportado para um mundo onde todos podem despertar suas profissões. E o original deste corpo é exatamente alguém que acabou de despertar como um mago das trevas. Você não consegue esperar para abrir seu painel, para verificar. Profissão, Mago das Trevas, nível 0. Vida, 100. Mana, 100. Habilidade atual, técnica da espada do Mestre Celestial. Todas as habilidades sem tempo de recarga. E a cada 5 níveis, uma habilidade especial é desbloqueada. Não vamos nos preocupar com as habilidades especiais que serão desbloqueadas depois. Somente esta habilidade sem recarga por si só é suficiente para superar todas as profissões ocultas deste mundo. Você não hesita mais. Você vai direto para o campo de testes para iniciantes. Afinal, o mais importante agora é aumentar seu nível. Campo de testes para iniciantes. No geral, é uma plataforma flutuante imensa. Você passa pelo portal de masmorras e chega ao centro da plataforma flutuante. Uma zona de segurança com um raio de 10 metros. Fora da zona de segurança, há porcos de nível 1 vagando. Embora o alcance de ataque dos porcos seja de apenas 3 metros, eles são muitos. Não é de se admirar que nenhum iniciante venha ao campo de testes, se você não tomar cuidado e acabar atraindo vários deles. O estado de combate não pode retornar à zona segura. Os iniciantes têm apenas uma habilidade. Não é só esperar o S? Respire fundo. Dê um passo direto para fora da zona segura. Com o bastão de madeira seca na mão, aponte para o outro lado. Invocar os mortos. 2 correntes de energia negra dispararam do bastão de madeira seca. Em um piscar de olhos, 2 esqueletos se formaram à sua frente. Você continua a conjurar. Bolas de energia negra continuam a disparar. Em um piscar de olhos, 40 esqueletos se formaram. Uma grande multidão densa. No entanto, embora a habilidade não tenha tempo de recarga, a invocação consome pontos de mana. Após invocar 40, os pontos de mana já estavam no fim, mas era o suficiente. Ao pensar em abrir o S, os esqueletos saíram em massa e atacaram os porquinhos ao redor. A quantidade de porquinhos não era baixa, mas não conseguiram resistir à surra dos esqueletos. Conseguiram derrotar os porquinhos. Você ganhou 10 pontos de experiência. Mensagens de aviso continuam a aparecer. Você imediatamente sorri de orelha a orelha. Você deixou 5 esqueletos ao seu lado como guarda-costas. Os outros esqueletos estão correndo descontroladamente ao redor. Você parece estar apenas passeando. O seu mana se recuperou o suficiente para 10 pontos. Você imediatamente invoca mais 2 esqueletos. Todo o processo é extremamente relaxante. Apenas 10 minutos se passaram. Seu nível subiu para 1. Você também ganhou 5 pontos de atributo livre. Você colocou todos os 5 pontos de atributo em inteligência. Neste momento, seu mana chegou a 250 pontos. Você deu uma olhada nos esqueletos ao seu redor. Você solta um suspiro novamente. Você esgotou seu mana. O exército de esqueletos se fortalece novamente. Você já não está satisfeito com o porquinho. Você está se dirigindo para a área externa. Monstro de nível 2, Lobo Cinzento. Depois de farmar por 2 horas assim, seu nível foi aumentado com sucesso para 5. Seus olhos brilham. Você rapidamente abre o painel. Você nem se dá ao trabalho de olhar os atributos. Você coloca diretamente os atributos em inteligência. Em seguida, você não consegue esperar para verificar o painel de habilidades. Porque ao chegar ao nível 5, novas habilidades serão desbloqueadas. E também novas barras de ouro. Parabéns, você adquiriu uma nova habilidade. Habilidade B sem custo de controle. O esqueleto no controle C usa a habilidade B. Afeta todas as unidades inimigas em um raio de 2 metros. Causa 300 de dano. Dano mágico. Ao olhar para a descrição da habilidade, você não pode deixar de soltar um suspiro.
Você levanta os olhos novamente. Olha para o grupo de esqueletos que está atacando os monstros ao seu redor. O que são esses esqueletos? Não são uma coleção de bombas? Neste momento, você já chegou à área dos bois de casco fendido de nível 5. Os bois de casco fendido são muito altos. A velocidade dos esqueletos atacando por trás já diminuiu bastante. Um pensamento passa pela sua mente. 17 esqueletos correm para o meio do grupo de bois de casco fendido. Em seguida, há uma explosão. Vários esqueletos explodem em uníssono. Você conseguiu derrotar o boi de caça. Você ganhou 50 pontos de experiência. De uma só vez, 8 caçadores de touros foram derrotados. Isso deu diretamente 400 pontos de experiência. Uau, tão poderoso! Você exclamou em voz alta. É uma pena que a mana não seja suficiente. Os esqueletos são limitados. Se usar todos os feitiços, não dá tempo de reabastecer. Caso contrário, isso tornaria o farm de monstros ainda melhor. Neste momento, você de repente se lembrou que esqueceu de verificar os novos atributos desbloqueados. Você abriu novamente o painel de atributos. Efeito de transferência de dano. O dano recebido pelo jogador será 100, transferido para o invocado. Ao ver isso, sua cabeça explodiu. Isso significa que, enquanto houver um invocado presente, você não morrerá, nem mesmo perderá itens. Com habilidades sem tempo de recarga, invocados sem parar, você se tornará imortal. Muito forte, uau! Você não conseguiu evitar de xingar. Você mesmo achou que esse atributo é um pouco exagerado. Neste momento, já era meio-dia. Treinou o nível a manhã toda. E sua barriga estava roncando de fome. Então você saiu do campo de testes. Estou pensando em ir comer primeiro. Neste momento, no salão da masmorra, um jovem vestido como um assassino viu você saindo do campo de testes para iniciantes. Seu olhar piscou levemente. Ele usou a habilidade de percepção para te observar. Em seguida, abriu o comunicador com uma expressão surpresa. Apressou-se em enviar uma mensagem para Kim Vuya. Senhorita, ele saiu do campo de treinamento. Ele já está no nível 5. Kim Vuya, vocês dois são colegas de classe. Ambos são talentosos. Com um poder espiritual alto, são gênios. Mas, Kim Vuya despertou a profissão de nível 3S, caminhante do espaço. E sua força espiritual é 10 pontos maior que a dele. Mas você só despertou um mago das trevas comum. Isso o deixou um pouco intrigado. Ele achou que você definitivamente não era um mago das trevas comum. Tão simples assim. Então, ele secretamente enviou alguém para vigiar suas ações. Neste momento, Kim Vuya estava na sala folheando as informações sobre a profissão. O homem de meia-idade ao lado tem alguma conexão. Ele apressou-se a perguntar o que há de interessante nas informações sobre a profissão. Eu vou te apresentar a pessoa que te ajudará a subir de nível. Vamos primeiro subir de nível e depois conversamos. Kim Vuya, calma, pai. Por que tanta pressa? De qualquer forma, eu sou uma profissão oculta. Daqui a um mês, a Aliança do Caminho Celestial estará recrutando. Eu sou tranquilo e sereno. Kim Lai arregalou os olhos. Daqui a um mês, a Aliança do Caminho Celestial é responsável por recrutar na Academia do Fogo Negro. Sou eu, seu pai. Naquela época, seu nível não será mais alto que o de outras profissões. Eu não posso me dar ao luxo de perder essa pessoa. Kim Vuya sorriu maliciosamente. Ela guardou as informações sobre a profissão. Com calma, vamos lá. Primeiro vamos comer, depois que terminarmos a refeição. Então vamos praticar ao ar livre. Assim que terminou de falar, uma mensagem chegou ao comunicador de Kim Vuya. Ela abriu para dar uma olhada. Em seguida, ela ficou paralisada no lugar. Kim Lai viu Kim Vuya em estado de choque. Não pôde deixar de apressá-la, perguntando por que ela estava tão distraída. Rápido, vamos comer. Depois de comer, deixe que alguém te leve para o campo para subir de nível. Tente subir para o nível 5 antes que escureça. Então você poderá entrar na masmorra. Kim Vuya voltou a si. Sua mente ainda estava cheia das pessoas que ele havia designado. Informações que conseguiu descobrir. Pai, você conhece o campo de testes para iniciantes? Kim Vuya não pôde deixar de perguntar. Por que você está perguntando isso? Eu te aviso. O campo de testes para iniciantes é extremamente perigoso, mesmo jogando com cuidado. A taxa de morte é muito alta. Embora os monstros deem um pouco mais de experiência, mas a velocidade de spawn dos monstros é muito lenta. Não se compara a levar alguém para o campo. Kim Vuya olhou para Kim Lai, atonita. Continue esperando, se houver um iniciante, que acabou de despertar a profissão e foi para o campo de testes. Subiu de nível em 2 horas. Isso é possível para chegar ao nível 5? Possível, nada. Kim Lai disse sem hesitar. Mesmo que seja uma profissão oculta. Se foi para o campo de testes, sob a condição de não ter sorte. Não fale que em 2 horas, mesmo em 10 horas, não se chega ao nível 5. Você acha que o campo de testes é brincadeira?
E se for um mago das trevas? Qin Vuya continuou perguntando. Mago das trevas. A habilidade inicial só pode invocar 2 esqueletos. E tem um tempo de recarga de 10 minutos. Se os 2 esqueletos forem derrotados, o mago das trevas só pode esperar no lugar. E ainda quer ganhar experiência. Quer sonhar acordado, disse Qin Lai sem rodeios. Depois de falar, parece que lembrou de algo. Ah, sim, Yao Yao. Nesta vez, o despertar da profissão. Além de você, os outros têm algum candidato que você acha bom? Qin Vuya deu de ombros e disse. Tem um, mas ainda não posso te contar. O que há que não pode ser dito? Além de você. No total, são apenas 5 profissões raras. Eu só estou perguntando. E como são essas 5? Qin Lai disse, como se fosse óbvio. Essas 5, então. Não conheço bem. Qin Vuya imediatamente balançou a cabeça. Se não, quem mais poderia ser? Profissão convencional. Quero me juntar à Aliança do Caminho Celestial. Isso é absolutamente impossível. Disse Qin Lai. Qin Vuya não respondeu, mas abriu o comunicador e enviou uma mensagem. Continuou a olhar para ele. Neste momento, você saiu da praça central. Ao passar pelo edifício Tianyun, parou os passos. Aqui é o restaurante mais luxuoso da cidade do Fogo Negro. Dizem que os chefes lá dentro são todos de profissões de vida de alto nível. Chefe de nível especial. Os pratos que eles preparam podem até aumentar o atributo X. Claro que o preço de cada prato também é exorbitante. Não fale de pessoas comuns. Mesmo os ricos podem não conseguir pagar. Você, claro, não tem para entrar. Só passando por aqui. Estou me preparando para ir comer no bairro pobre. Com mais de 100 moedas de ouro no bolso. O suficiente para uma boa refeição no bairro pobre. Gastar uma refeição no bairro pobre. Mais de 100 moedas de ouro quase se esgotaram. Só então voltei ao salão da instância. O jovem assassino que me seguia veio atrás. Mas, surpreendentemente, você descobriu que não continuou no campo de testes, mas sim veio para a área de cópias em equipe. Aqui é dividido em várias áreas de acordo com os níveis. Você chegou à área abaixo do nível 10. As opções disponíveis não são muitas. Apenas 2 cópias de nível 5, os ossos dos duplos lobos, e a mina S de nível 10. E você escolheu diretamente os duplos lobos. Colocou um pé no portal de teletransporte. O jovem viu sua figura piscar e desaparecer no lugar. A pessoa estava tremendo as mãos. Apressou-se em abrir o comunicador e enviou uma mensagem para Qin Vuya. Ele entrou sozinho no Vale dos Duplos Lobos. Do outro lado do comunicador, Qin Vuya acabava de sair da cidade e estava procurando uma área para treinar. De repente, recebeu a mensagem. Olhou para a mensagem e ficou confusa. Mas isso é só o nível 5. Comeu algo e já entrou sozinha no Vale dos Duplos Lobos? Isso não é pedir para se dar mal? Pensou um pouco e respondeu. Continuou a observar ele. Se conseguir sair vivo, me avise imediatamente. Após entrar na masmorra, o frio que vem de encontro a você faz você não conseguir evitar um arrepio. À sua frente está um mundo de gelo e neve. Um vale coberto de neve que se contorce. Uma linha reta que leva ao tesouro final. As 2 lobas se viram, dando um passo à frente. Em seguida, você golpeia o chão 3 vezes com o bastão da ira. Esqueletos sem fim começaram a surgir por toda parte. Agora você já tem 450 pontos de mana. Você pode invocar um total de 90 esqueletos. Em seguida, você gira seu bastão. O exército de esqueletos avança em grande estilo. Por onde passam, nada sobrevive. Todas as 2 lobas que encontram foram atacadas em massa pelos esqueletos. Conseguiram derrotar as 2 lobas. Ganharam experiência. 70 pontos de experiência. Não é ruim. É mais alto do que a experiência dos monstros de mesmo nível no campo de testes. O mais importante não é apenas experiência. Os monstros da masmorra também têm chance de soltar equipamentos e moedas. Então, os esqueletos abriram caminho à frente. E você estava atrás, focado em cortar o caminho. Logo, chegamos à área do primeiro lobo duplo elite. Os lobos duplos elite eram robustos como bois. Sua velocidade era extremamente rápida. O ataque também era alto. E o ataque tinha um efeito de gelo. Mas essa coisa não teve chance de nos atingir. No instante em que entramos na área de combate, um grupo de esqueletos avançou. Em seguida, 20 esqueletos cercaram os lobos duplos elite e começaram a atacar. Uma série de números de dano apareceu. Os lobos duplos elite tiveram sua vida instantaneamente zerada. Caíram ao chão, gemendo. Os lobos ainda brilhavam com uma luz azul. Vestiu azul. À sua frente havia um. Você se aproximou animado. Sua sorte estava boa. Os lobos duplos deixaram cair uma capa de nível 5. Inteligência aumentou em 13 pontos. Você nem se deu ao trabalho de olhar as outras estatísticas de defesa. Porque não é necessário de jeito nenhum.
Mas esses 13 pontos de inteligência podem te fornecer um limite de 130 pontos de mana, o que significa que você pode invocar mais de 20 esqueletos. Assim, a velocidade de matar monstros aumentou ainda mais. Apenas 20 minutos se passaram, e chegamos à área do Rei dos Lobos Duplos. O Rei dos Lobos Duplos tem um pelo completamente branco, que quase brilha com um tom metálico. Ele está vagando na área do chefe. Seu tamanho é maior que o dos lobos duplos de elite em um punho. Parece que percebeu que alguém invadiu seu território. O Rei dos Lobos Duplos parou, e ficou olhando fixamente na sua direção. Você deu uma olhada no Rei dos Lobos Duplos, e levantou a sobrancelha. Murmurou: "O que você está olhando?" Em seguida, com um gesto de mão, centenas de esqueletos completamente armados correram em massa para cima dele, e se explodiram coletivamente. Coitado do chefe, o Rei dos Lobos Duplos, pela primeira vez em sua vida de lobo, tão humilhado, nem deu alguns passos. Foi explodido no ato. Derrotou com sucesso o chefe Sóis, Rei dos Lobos Gêmeos. Ganhou um ponto de experiência. Ao mesmo tempo, sob os pés do Rei dos Lobos Gêmeos, também caíram duas peças de equipamento. Uma peça de equipamento azul. Seus olhos brilharam. Correu animado para pegar. O azul é um par de botas de armadura pesada. Embora não possa usar, mas pode ser vendida. O equipamento raro roxo é, na verdade, um bastão, que pode ser usado. Bastão dos Lobos Gêmeos. Você aprendeu sobre estratégias de masmorras na academia. O bastão dos Lobos Gêmeos é a melhor arma mágica que os Lobos Gêmeos podem produzir, mas a taxa de queda é extremamente baixa. Pode não cair mesmo após 100 tentativas. O preço no mercado de trocas é cerca de 8.000 moedas de ouro. Isso já é um verdadeiro tesouro para você. O mais importante é que o bastão dos Lobos Gêmeos, como arma, aumenta a inteligência ao máximo, alcançando 30 pontos. O jovem assassino que está entediado esperando do lado de fora. De repente, vi sua figura aparecer no portal. O jovem de repente arregalou os olhos. Ele rapidamente olhou para o tempo. Descobriu que desde que você entrou no Vale dos Duplos Lobos até agora, haviam se passado apenas mais de 20 minutos. Impossível. Esse cara deve ter desistido no meio do caminho, pensou o jovem em seu íntimo. Porque mesmo uma equipe normal de 5 pessoas, para derrotar os duplos lobos, levaria pelo menos mais de 1 hora. Mas enquanto pensava, ele de repente viu que você estava vestindo, e o que está segurando na mão. Uma túnica dos duplos lobos e um bastão dos duplos lobos. A cabeça do jovem zumbiu como se tivesse explodido. E não falando que você derrotou os duplos lobos pela primeira vez. E teve tanta sorte, que conseguiu o bastão dos duplos lobos. Isso já prova que você realmente completou a missão. O jovem dos duplos lobos instantaneamente ficou sério. Esse cara é realmente incrível. E nesse momento, você já havia escolhido entrar novamente na missão, ainda na dificuldade normal. O jovem que faz Cedron então abriu o comunicador. Imediatamente reportou para Kim Vuya. Ele saiu. Ele completou a masmorra dos Duas Lobas em 23 minutos sozinho. Ele estava vestindo a túnica dos Duas Lobas. E ainda dropou o bastão dos Duas Lobas. Quanto aos outros itens, não se sabe por enquanto. Do lado de fora da cidade, estava entediado sentado em uma pedra observando as pessoas da família Kim. Kim Vuya, que o ajudou a farmar monstros. Ao ver a mensagem, ficou surpreso. Ele não se importa com o que você conseguiu. Ele não esperava que você tivesse saído vivo. E ainda completou o Vale dos Duas Ladeiras em 23 minutos. Então eu não estava errado na minha suposição. 130 de poder mental. Mesmo que tenha mudado para a profissão de Mago dos Mortos. Como poderia ser insignificante? Em comparação, qual profissão oculta pode fazer isso? Os olhos de Kim Vuya se estreitaram levemente. Profissão que despertou junto. Embora Kim Vuya estivesse apenas começando a subir de nível, mas porque tinha pessoas da família Kim ajudando a farmar. Neste momento, já está no nível 2. Você já estava no nível 5 antes do almoço. Agora, você está fazendo farm solo dos duplos lobos na cidade. Essa diferença é muito grande, mas ele realmente não consegue entender como você conseguiu. O Mago das Trevas no nível 5 tem apenas duas habilidades: invocar mortos-vivos e lançar B. E só pode invocar 2 e lançar B 2 vezes. O tempo de recarga é de 10 minutos. Além disso, não há mais nenhuma outra opção. Quanto mais pensa, mais absurdo parece. A cabeça de Kim Vuya está zumbindo. E você, por outro lado, está entrando e saindo do Vale dos Duplos Lobos, porque está se tornando cada vez mais habilidoso. Além disso, com o equipamento do cajado dos duplos lobos e a robe dos duplos lobos, o limite de mana aumentou. O número de esqueletos também aumentou. A velocidade de farmar monstros também está aumentando. Ao longo do caminho, usando B e invocando esqueletos,
pode garantir a velocidade máxima de farmar monstros, para garantir que haja uma base suficiente de esqueletos. Assim, o tempo que você leva para entrar e sair das masmorras está cada vez mais curto. Perto do final da tarde, na última vez que saiu do Vale dos Duplos Lobos, o jovem assassino do lado de fora olhou para o relógio. Ele abriu o comunicador de forma mecânica e sem emoção. Enviou uma mensagem para Qin Vuya. Ele saiu de novo e de novo. Desta vez, o tempo para completar o Vale dos Duplos Lobos foi de 16 minutos. E você também conseguiu subir para o nível 8. Ao sair do portal, decidiu encerrar o dia por aqui. Ao mesmo tempo, abriu o inventário para verificar as recompensas do dia. Apenas com a corrida rápida pelo Vale dos Duplos Lobos, o ouro que ganhou foi de mais de 737 peças verdes, 18 peças azuis. Além do cajado roxo do Vale dos Duplos Lobos que você usou, há também uma adaga roxa para assassinos. Ao mesmo tempo, você já estava totalmente equipado com itens de qualidade. Estava todo de azul. Antes do jantar, você foi ao mercado de negociações para listar todos os equipamentos do seu inventário de acordo com o preço atual. Listagem em lote. Em seguida, fui procurar um restaurante. Após alguém comprar na casa de câmbio, o ouro será transferido diretamente para sua conta. Isso é conveniente. No restaurante, você pediu alguns pratos que antes não se atrevia a pedir. Enquanto esperava pelos pratos, você abriu a mochila novamente. Todo o equipamento tinha sido retirado. Restou apenas uma coisa. Era um pergaminho. Nele estava escrito contrato de caça. Este item pode abrir um campo de caça de nível 10 uma vez, mas é necessário ir em equipe. O nível de dificuldade do campo de caça é equivalente ao de um campo de equipe do mesmo nível, mas a experiência é bastante rica. Os equipamentos que caem também são melhores. Na casa de câmbio, o preço do contrato de caça de nível 10 já ultrapassou 30.000 moedas de ouro por um. Só falta um companheiro. Quem eu deveria procurar? Você franziu a testa e estava pensando nisso. De repente, uma sombra sentou-se de repente à sua frente. Ele sorriu amplamente para você. Que coincidência! Você também está aqui para comer. Você olhou para cima. A jovem que sorriu docemente para você era Qin Vuya. Você olhou para Qin Vuya. De repente, pensou: não seria ótimo formar um time com Qin Vuya? Embora não seja a melhor escolha, mas pelo menos vocês são amigos. Se fosse antes, você com certeza procuraria sua ex-namorada, Wang Yujiao. Mas Wang Yujiao, desde que você despertou a profissão lixo de mago dos mortos, ela virou-se decisivamente e se jogou nos braços do rico e bajulador Lian Xiaoyu. Qin Vuya olhou para você e perguntou: quais são os planos para amanhã? Eu já estou no nível 5. Podemos formar um time para fazer uma masmorra. Você pegou o microfone, colocou o contrato de caça na mesa. Se você estiver interessado, amanhã, que tal fazermos isso? A recompensa é 73 pontos. O que você acha, Qin Vuya? Ela ficou surpresa. Ela olhou com espanto para o pergaminho na mesa. Surpresa, ela perguntou: de onde você conseguiu esse contrato de caça? Você deu de ombros e disse: foi sorte. Ele apareceu. Mas o nível é muito baixo. Apenas 10 níveis. Se você estiver disposto a lutar, amanhã vamos juntos. Se não quiser, eu vou procurar outra pessoa. Eu quero, disse Qin Vuya com firmeza. Então está combinado. Até amanhã. Parece que está preocupado. Você se arrependeu e saiu correndo. Na manhã seguinte bem cedo, você chegou à academia para se registrar. Além disso, hoje é um grande dia. Será divulgado o ranking dos novatos. Assim que você entrou no portão da escola, você viu Lian Xiaoyu entrando abraçado com Wang Yujiao. Lian Xiaoyu também percebeu a sujeira. Ele puxou Wang Yujiao para perto de você. Ao mesmo tempo, uma mão a envolveu em seu abraço. E isso não é apenas para te provocar. É também uma forma de expressar a perseguição a Wang Yujiao nos últimos 3 anos. Mas é uma vingança que não conseguiu alcançar. Ela quer mostrar a todos. No final, quem conquistou Wang Yujiao foi ela. Neste momento, os colegas ao redor de Lian Xiaoyu também começaram a rir. Lian, você não está sendo muito gentil com os transeuntes, né? O Lu Han e a Wang Yujiao estão juntos há 3 anos e nem subiram. Lian, você já subiu? Lian Xiaoyu adora os elogios das pessoas. Ele disse com orgulho que não é muito simples subir. Olhem como a Wang Yujiao anda e vocês saberão. Hahaha, a Yujiao está sendo abraçada por ela. Neste momento, sinto que sou um brinquedo. Uma vez, você foi muito bom com ela. Mas isso não se vê no Lian Xiaoyu. Mas ela precisa se esforçar e persistir. Ela precisa de uma vaga na Aliança do Caminho Celestial. Por que você não está falando? Que nível você está? Diga para que todos fiquem felizes. Ah, eu esqueci de te contar. Eu já estou no nível 4.
Estou quase no nível 5. A Wang Yujiao também está no nível 4. E você, está com 2 níveis? Você não se importa com eles. Você se senta de uma vez em seu lugar. Aqui é o alto palco. Os líderes da escola e os mentores de cada turma estão se sentando. No meio está o diretor Jian Zhenbei, sentado ao seu lado. É o grande indicativo da filial da Aliança do Caminho do Fogo Negro. O pai de Qin Wuya, Qin Lai. As pessoas da Aliança do Caminho do Céu já chegaram. Então, hoje será divulgado o ranking de níveis. Alguém quer se destacar. É apenas o primeiro dia. O ranking não significa muito. Todos ainda estão muito próximos uns dos outros. No meio do barulho, Jian Zhenbei limpou a garganta. E o local ficou em silêncio. Depois de chegar, ele falou como nos anos anteriores. O primeiro dia após o despertar. Eu vim para presidir a reunião matinal. Caros alunos, após despertarem suas profissões ontem, todos devem ter uma compreensão inicial das profissões uns dos outros. Mas eu ainda preciso avisar a todos. Hoje é o primeiro dia em que a lista de novatos está aberta. Eu espero que todos não sejam influenciados pela lista. Afinal, as diferenças no ranking do primeiro dia não são grandes. Não significa nada. Após um discurso extenso, Jian Zhenbei deu um sinal positivo. Após obter a aprovação do diretor, o enorme telão atrás do palco se acendeu. Apenas 30 posições foram exibidas. E, para ter um efeito visual, os 30 ranks apareceram um a um de baixo para cima. 30º lugar, o arqueiro de nível 4, Duan Zongan. 22º lugar, o berserker de nível 4, Lian Shaozi. 21º lugar, a espadachim mágica de nível 4, Wang Yujiao. Ao ver isso, Lian Shaoyu imediatamente levantou as sobrancelhas. Ele provocou você, dizendo, viu isso? Eu e a Jiao Jiao estamos empatados. Com o que você vai me alcançar? Mas desde o começo, você nunca deu atenção a ele. Deixou ele tagarelar ao seu lado. Os rankings acima são todos de nível 4. Até chegar ao 8º lugar. 8º lugar, a maga de água de nível 5, Yuan Ziqin. Continuando para cima. Exceto Wang Yujiao. Os outros 4 profissionais raros apareceram. Essas 4 pessoas têm condições financeiras limitadas. Cada um se organizou muito bem. Portanto, a velocidade de evolução é muito rápida. Apenas Wang Yujiao seguiu Lian Shaoyu. Porque na equipe havia ele e Lian Shaoyu, 2 pesos mortos. Portanto, a eficiência era muito menor. Wang Yujiao, que sempre teve um forte orgulho, estava com o rosto pálido. Sendo um dos 5 raros profissionais. Seu ranking caiu para mais de 20. Ninguém disse nada. Mas ele mesmo sentia seu rosto ardendo. Em seu coração, sentia mais ressentimento por Lian Shaoyu. Ele via Lian Shaoyu como uma ferramenta para seu crescimento. Lian Shaoyu o via como um brinquedo. Cada um tirava o que precisava. Mas na noite passada, Lian Shaoyu exigiu loucamente. Deu um X para Wang Yujiao. Hoje, sua maneira de andar estava um pouco estranha. Um sacrifício tão grande. O ranking, no entanto, estava acima de 20. Isso deixou Wang Yujiao muito insatisfeita. Mas ela não se atreveu a demonstrar. E se Lian Shaoyu a chutasse? A velocidade de nível dele ficou ainda mais lenta. 2º lugar, Qin Wuya, a viajante espacial de nível 5. Ao ver esse ranking, todos ficaram atordoados. Eu não acredito. Qin Wuya ficou em 2º. Que diabos, com a habilidade da família Qin. Qin Wuya ficou em 2º. Quem é o primeiro? Tão arrogante. Qin Lai também ficou surpreso. Isso era algo que ele não esperava. O diretor Jian Zhenbei ao lado também estava um pouco surpreso. Isso eu realmente não esperava. Esta turma realmente é cheia de talentos ocultos. Neste momento, todos estavam olhando para a lista. Em seguida, o primeiro lugar apareceu lentamente. Primeiro lugar, Lu Han, o mago das trevas de nível 8. Neste momento, o local caiu em um silêncio absoluto. Após um breve silêncio, a atmosfera de todo o local se explodiu. A força mental de Lu Han. É aquele Lu Han de 130? Eu não acredito. Que diabos é isso? Como ele subiu de nível? Isso é realmente exagerado. Como ele conseguiu chegar ao nível 7 no primeiro dia? Na história, isso aconteceu poucas vezes. Quanto mais falar de nível 8. Nunca ouvido antes. Lian Shao e os outros foram eliminados. Olhando fixamente para o ranking. Wang Yujiao ficou ainda mais surpresa. Olhando para você com um olhar hesitante. Ela não sabe como você fez isso. Mas o que ela pensa é que, se ela tivesse concordado em subir de nível com você ontem, então hoje, no top 3 do ranking, certamente haveria um lugar para Wang Yujiao. Pensando nisso, Wang Yujiao inclinou-se para a frente. Ela contornou Lian Shaoyu e disse, parabéns. Não esperava que você subisse de nível tão rápido. Sem terminar a frase, ela foi interrompida por você. Não se aproxime de mim. Você está certo. Nós dois não estamos no mesmo mundo.
E neste momento, o mais constrangedor é Lian Xiaoyu. Ele estava rígido, preso entre as duas pessoas. Ele pensou em seu comportamento anterior. Era simplesmente ridículo. Yao olhou para Lian Xiao com interesse. Senhor Lian, o jovem mestre, por que você não fala? Sua classificação também é boa, mas a diferença entre nós é um pouco grande. Continue se esforçando. Essa resposta cheia de moral deixou Lian Xiaoyu com o rosto pálido de raiva. Mas ele não conseguiu dizer uma palavra de resposta. Depois da reunião, você estava prestes a sair do local C. De repente, Wang Yujiao apareceu na sua frente. Ele disse com remorso que era um estranho. Desculpe, você ainda está bravo comigo. Desculpe, eu estava bêbado com Lian Xiaoyu na noite passada. Não foi por minha vontade. Se você quiser, eu também posso te dar. Agora mesmo. Vamos para sua casa, tudo bem? Para ser sincero, neste momento você se sentiu mais leve. Wang Yujiao está assim agora. Isso quebrou completamente o último vestígio de apego que você tinha por ela. Você ainda não teve tempo de responder. Qin Vuya rapidamente correu até você. Ela se agarrou intimamente ao seu braço. O que você está fazendo aqui? Vamos formar um time para fazer a masmorra. Wang Yujiao viu isso. Sua expressão instantaneamente ficou rígida. Ela sabia da identidade de Qin Vuya. Até Lian Xiaoyu não se atrevia a confrontar Qin Vuya. Ele com certeza não se atreveria. Em seguida, ele saiu cabisbaixo. Neste momento, na casa da família Lian ao norte da cidade, o pai de Lian Xiaoyu, Lian Tai, é como Qin Lai. Ambos pertencem ao Templo do Dragão Celestial. Apenas Qin Lai é o grande responsável pela distribuição do Templo do Dragão Celestial. Mas Lian Tai é apenas um membro comum do Templo do Dragão Celestial. Lian Tai, nível 8, segurava uma xícara de chá. Levantou a boca e tomou um gole. Isso mesmo, é nível 8. A lista de novatos não pode estar errada. Lian Xiaoyu disse com os dentes cerrados. É evidente que não conseguiu te provocar. Ao contrário, foi ele quem se submeteu. Ele não consegue superar esse obstáculo em seu coração. Ao longo dos anos, Qin Lai sempre me pressionou na distribuição do Templo do Dragão Celestial. Nunca me olhou nos olhos. Agora, Qin Vuya está se aproximando de um transeunte. Não é bom. Lian Tai franziu a testa e disse. Pai, você quer dizer que Qin Vuya quer atrair transeuntes? Lian Xiaoyu perguntou. Não é apenas um mago das trevas, mas também é um novato. Eu não levo em consideração. Qin Lai deixou Qin Vuya se aproximar de Lu Han. O único objetivo deve ser algo que ele possui. Uma certa peça de equipamento. Mas Lu Han vem de uma área pobre. Como ele poderia ter algum bom equipamento? Subir para o nível 8 em um dia. Não é possível de jeito nenhum. A menos que Lu Han tenha um equipamento que possa aumentar a eficiência de ganho de experiência. E esse equipamento provavelmente não tem nível. Dito isso, Lian Xiaoyu também não pôde evitar de engolir em seco. Sem restrições de nível. E ainda com um equipamento que aumenta a eficiência de experiência. Se realmente existir, então seu valor é simplesmente incalculável. Pai, não podemos ficar de braços cruzados. Se Qin Lai conseguir aquele equipamento de Lu Han, seja ele contribuído para a Aliança do Caminho Celestial, ou para a liberdade da família Qin, nossa família Lian não ficará para trás. Eu vou organizar isso para ele. Aquela peça de equipamento deve estar nas mãos da minha família, os Lian. Lian Tai disse com firmeza. Mais de uma hora depois. Vila Templo do Rei, nos arredores. A antiga vila também se tornou um campo de ruínas devido à invasão de bestas mágicas. Transformou-se em um deserto de ruínas. Esta área já é território das borboletas ilusórias de nível 13. Devemos seguir em frente? Seguir adiante pode ser perigoso. Qin Vuya, com seu rosto delicado, disse. O alcance de ativação da borboleta ilusória é de 15 metros. Qin Vuya lembrou-se disso. Ao longo do caminho, contornamos. Evitamos lutar contra as borboletas ilusórias. Afinal, ele só tem nível 5. E você só tem nível 8. Os dois juntos mal conseguem enfrentar uma borboleta ilusória. Ele se arrependeu um pouco de ter saído com você tão impulsivamente. Veio até aqui por causa de um dandy de caça. É muito arriscado. Em comparação, você está muito mais calmo. Ele lançou um olhar ao redor. Ele ponderou. A localização marcada no contrato de caça está bem aqui perto. A diferença é de menos de 50 metros. Mas nesse momento, não muito longe dos dois, 3 figuras surgiram como fantasmas, distorcendo-se ao aparecer. Eram 3 assassinos que se revelaram de seu estado oculto. Os 3 olhavam para você e Qin Vuya com sorrisos no rosto. Inicialmente, ao receber a missão, acharam que seria difícil. Afinal, eram iniciantes que acabaram de despertar suas profissões. Todos estavam na cidade fazendo dungeons. Era difícil ter a oportunidade de atacar às escondidas. Não esperavam que você saísse da cidade. Uma oportunidade rara.
Qin Vuya franziu a testa e perguntou: "O que você quer dizer?" O jovem olhou ao redor e, após confirmar que não havia outros profissionais por perto, então disse: "Não há problema em te contar. Você tem um equipamento. A família Lian está muito interessada. Eles pediram especificamente para te atacar, para conseguir aquele equipamento. Só posso culpar sua má sorte." Depois de falar isso, os três sacaram suas adagas. Qin Vuya estava um pouco confusa. A família Lian não é a do Lian Xiaoyu. Você teve um desentendimento com o Lian Xiaoyu. Mas a culpa não chega a ser essa, certo? Você olhou novamente para o cajado de duplo lobo que estava em suas mãos. Embora isso seja um equipamento raro roxo, mas o nível é baixo. O valor não é muito alto. Não vale a pena por um bastão de duplo lobo. Então, vamos encontrar alguém para fazer isso em segredo. Embora esteja confuso, mas ao enfrentar três que, à primeira vista, são bem mais altos que você, assassinos em segredo, o desejo em seu coração também começa a se espalhar. Neste momento, um assassino de repente se aproxima da faca na mão, apontando para a jovem chamada Qin Guiyao. Eu aconselho você a não tocar no comunicador. Se você tocar no comunicador novamente, eu vou te eliminar agora mesmo. A expressão de Qin Guiyao se tornou séria. A família Lia não te contou minha identidade? Meu pai é Qin Lai. Se vocês se atreverem a agir, já pensaram nas consequências? O jovem desprezível olhou para Qin Guiyao e riu friamente, dizendo que se Qin Lai é seu pai, e daí? Aqui eu vou te eliminar. Quem poderá saber que fomos nós? No entanto, nesse momento, seu bastão de repente se levantou. Duas névoas negras saíram. Imediatamente se condensaram em dois esqueletos guerreiros. Essa ação surpreendeu os três. O que isso significa? O garoto ainda queria brincar conosco antes de S. É isso que significa. Mas não é brincar com vocês. E sim, planejo S você aqui. Depois de dizer isso, você não parou de se mover. Nuvens de energia negra continuavam a sair do bastão. Em seguida, uma infinidade de soldados esqueléticos apareceu. Neste momento, Qin Vuya e os três jovens assassinos foram S. Esta é a habilidade inicial do mago dos mortos-vivos. Invocar mortos-vivos. Como ele pode invocar tantos? Droga, esse garoto invoca mortos-vivos sem cooldown rápido. Ele é esse garoto de nível 8. Ele ainda tem habilidades de nível 5. Qin Vuya, ao lado de Shibon, viu essa cena. A pessoa morreu. Ele também de repente percebeu. Com o que você está usando para farmar a masmorra? Este exército de mortos-vivos invadiu a masmorra de nível 5. Foi uma verdadeira linha de empurrão. De repente, houve uma explosão. O primeiro esqueleto que se aproximou dos três explodiu no lugar. Em seguida, os esqueletos ao redor atacaram como se estivessem loucos. Nenhum deles fez um ataque normal. Usaram D e todos lançaram B no mesmo lugar. O rosto de um dos jovens mudou drasticamente. Ele pulou de repente. Saltou para o ar. E então veio em sua direção. Esta é a habilidade do assassino. Quase instantaneamente, a adaga atingiu seu peito. O jovem ficou feliz ao acertar. Mas ao olhar para cima, ele percebeu que sua X estava imóvel. Se não cair em segundos, tudo bem. Mas isso não caiu X. O jovem mordeu os dentes com força. O segundo ataque veio logo em seguida. 3 ataques rápidos. A adaga atacou você incessantemente como um raio. 3 danos pareciam ondas. A próxima onda é mais forte que a anterior. Mas, no final, sua X ainda estava imóvel. Apenas ele não percebeu. Em seu exército de esqueletos, 4 esqueletos já estavam mortos. 2 ataques, 4 danos. Através da sua troca de flores, a lança eliminou 4 esqueletos em 1 segundo. Mas você não sofreu nenhum dano. O jovem deu uma olhada. Ele é um respeitável assassino de nível 18. 2 skills não conseguiram eliminar um mago de nível 8. No segundo seguinte, mais de 20 esqueletos já estavam prontos ao seu redor. Explodiram em uníssono. O jovem não teve tempo de reagir. Sua barra foi completamente esvaziada. Ele caiu no chão e ficou em silêncio. Ele levantou a cabeça e olhou para os outros 2 jovens. Um deles também já havia sido eliminado. O outro também foi gravemente ferido. Cercados por um grupo de esqueletos, sem para onde recuar. Vendo que ainda restavam cerca de 40 ou 50 esqueletos, eles avançaram em massa. O jovem gritou desesperadamente. Eu tenho dinheiro. Eu te dou dinheiro. Eu ainda tenho equipamentos, o equipamento também é seu. Li Vinilhan sorriu levemente. Eliminar suas coisas não muda o fato de que ainda sou eu. Assim, enquanto o jovem implorava, explosões ecoaram e esvaziaram sua barra de vida. Qin Vuya também voltou a si nesse momento. Ninguém se atrevia a respirar e olhava. Especialmente a habilidade que apareceu diante deles. Era simplesmente assustador. O que você está fazendo parado? Vamos saquear, combinamos uma divisão de 70 a 30. Você gritou apressadamente.
Esta é a sua primeira vez matando alguém. E não se pode negar que foi emocionante. A colheita foi bastante rica. Só de ouro, havia mais de 80.000 na mochila. Havia também um equipamento raro roxo de nível 20 na bolsa. Infelizmente, é para um assassino. Eu não quero nem o ouro nem o equipamento. Você me salvou a vida. Tudo isso é seu. Qin Vuiaia disse. Ele não precisa de dinheiro. E não se importa com esse equipamento. Além disso, tudo é equipamento de assassino. Ele não vai usar. Os itens do dungeon de caça são todos seus. Eu só preciso da experiência. Li Viniuan sorriu levemente. Não disse mais nada. Em seguida, os dois chegaram ao local marcado pelo pergaminho de caça. O pergaminho de caça em suas mãos também indicou. Você que abriu o dungeon. Não hesitou. Abriu diretamente. Os dois foram instantaneamente teleportados para uma colina. Não muito longe, havia algumas enormes ursos negros vagando. Um enorme urso negro, largo e corpulento. Um urso de ferro de nível 10. Qin Vuiaia imediatamente o reconheceu. O urso de ferro tem uma baixa frequência de ataque, mas o dano é muito alto. Além disso, sua defesa e quantidade de vida são muito altas. Precisamos ter cuidado. Qin Vuiaia aconselhou. Não se preocupe, você pode atacar à vontade. Em seguida, ela bateu o bastão no chão. Incontáveis soldados esqueléticos começaram a surgir. Eles estavam por toda parte. Em um instante, cobriram a área à sua frente. Área ZR. Em seguida, ativou o modo de bombardeio contra o urso de ferro. O grupo conseguiu derrotar o urso de ferro. Ganharam 180 de experiência. Uau, quanta experiência! Seus olhos brilharam. Isso é quase 3 vezes a experiência de lobos duplos de nível 5. É 3 vezes a experiência dos lobos esqueléticos. Em seguida, vocês dois ativaram o modo automático. Durante todo o processo, os dois não precisaram levantar um dedo. Apenas tocaram no corpo do ferro-costas ao longo do caminho. A experiência do dungeon série é alta, para não mencionar. A taxa de loot também é alta. Só com esses pequenos monstros. Já pegaram mais de 10 peças de roupas masculinas. E ainda uma peça de equipamento raro roxa. Infelizmente, os equipamentos que caem neste dungeon curioso são todos armaduras pesadas. Não há equipamentos que um mago possa usar. Os dois caminharam tranquilamente. Quando estavam prestes a encontrar o Rei Urso, Qin Vuiaia conseguiu subir para o nível 6. Mas para você, embora a experiência também seja alta, mas para subir para o nível 9, ainda falta bastante. Depois de lidar com todos os pequenos monstros, os dois chegaram à área do Rei Urso. Com um movimento de mão, mais de 100 esqueletos avançaram em massa. O Rei Urso, ferido, rugiu de raiva. Levantou a pata e atacou indiscriminadamente os esqueletos ao redor. Mas não conseguiam suportar essa onda de falhas. Em menos de 10 segundos, a barra de vida do Rei Urso foi completamente esvaziada. Ele soltou um grito agudo, caiu no chão e ficou em silêncio. Do corpo do Rei Urso saíram 5 itens de equipamento. 2 deles eram azuis. E um deles era, surpreendentemente, dourado. Ao ver isso, seus olhos brilharam. O dourado é um equipamento lendário. Mesmo sendo um equipamento lendário de nível 10, seu valor é muito alto. Ele correu empolgado. Pegou todos os equipamentos. E ao mesmo tempo, Lian Xiaoyu e Lian Tai estavam sentados juntos. Ambos tinham expressões muito ruins. Aqueles 3 caras do pai estão offline na comunicação. Também pode ser que tenham configurado manualmente para ficar offline e não serem incomodados. Não significa necessariamente que estejam mortos. Lian Xiaoyu disse cautelosamente. Lian Tai franziu a testa. Shen disse, mas se realmente estiverem mortos, qual seria a razão? Um jogador comum não deveria ser morto em retaliação, a menos que outra pessoa intervenha. Não seria o pai da família Qin? Não seriam aqueles 3 caras? Conseguiram os equipamentos sem nível do Luhan? O pinguim deve ter fugido por ganância, certo? O rosto de Lian Tai instantaneamente escureceu. Não é que não haja essa possibilidade. Enquanto os dois estavam preocupados com isso, de repente, alguém entrou e abraçou. Luhan e Qin Wuiao voltaram de fora da cidade. Estavam ilesos. Os dois ficaram atordoados ao ouvir isso. Luhan não está. Mas o que aconteceu com aqueles 3 caras que sumiram? O que vamos fazer? Não conseguiram pegar Luhan. Vai ser difícil encontrar outra oportunidade no futuro. Lian Xiaoyu perguntou ansiosamente. Ele não se importa com o que você tem de equipamento. Ele quer que você, especialmente ao pensar que não conseguiu te humilhar ontem. A cena em que ele foi envergonhado. Mesmo que agora o Guiu Jiao esteja com ele. Ele ainda é um palhaço na sua frente. Isso não é algo com que você deva se preocupar. Na verdade, se aqueles 3 falharem em pegar Luhan, a notícia vazará. Você sabe qual será a consequência? Lian Tai disse com uma expressão sombria. Este assunto será deixado de lado por enquanto. Vamos ver como a situação se desenvolve.
e continuar a contatar aqueles 3 idiotas. Eu quero saber o que aconteceu hoje. Do outro lado, depois que você e Qin Vuya se separaram, você foi direto para o pai. Qin Vuya correu rapidamente de volta para a casa do Skin. Na sala de estar, Qin Lai estava conversando cara a cara com um homem de meia idade. O homem se chama Shu Jie, membro da Aliança do Caminho Celestial, mas não é da divisão da Cidade do Fogo Negro, e sim, da Aliança Central do Caminho Celestial. Não nos vemos há anos. Yao Yao cresceu tanto. Shu Jie disse com um sorriso. Velho Shu, vamos continuar a conversa. Qin Lai insistiu. Shu Jie suspirou e disse que agora havia 2 questões. A estratégia para a masmorra em equipe de nível 60, Montanhas do Dragão Negro, e a batalha que ocorrerá em um mês. Qin Lai acenou com a cabeça. As Montanhas do Dragão Negro são atualmente a masmorra em equipe de mais alto nível. Os países estão se esforçando para conquistar, mas a dificuldade é muito grande. As baixas também são significativas. Urgente, não posso esperar, Shu Jie balançou a cabeça e disse. Não podemos nos apressar. Porque foi ontem. A águia já conquistou globalmente pela primeira vez. Conseguiu conquistar o nível normal do raid do Dragão Negro. Assim que essas palavras foram ditas, Qin Lai também ficou com a expressão alterada. Daqui a um mês será a Guerra Nacional. Agora a águia se tornou uma conquista no raid da Montanha do Dragão Negro. Eles não poderiam obter os equipamentos do raid do Dragão Negro? É isso que me preocupa. Nós, a Waxia, já não conseguimos entrar entre os 3 primeiros por 3 anos consecutivos. Se este ano a classificação cair novamente, os recursos e recompensas da Guerra Nacional serão drasticamente reduzidos novamente. Este é um ciclo vicioso. Em âmbito internacional, observando a nossa Waxia, não é apenas o país da águia. Depois de ouvir, Qin Lai também ficou em silêncio. Depois de um tempo, ele finalmente falou com uma expressão séria. Então, você veio me procurar. O que você precisa que eu faça? Se o país precisar de mim, eu irei imediatamente para a capital imperial, entrando na equipe para atacar o Dragão Negro. Mas Shu Jie balançou a cabeça. Você deveria entender. Nosso país valoriza as pessoas. Os soldados usam a tática de maré humana. Não se sabe quantos profissionais foram sacrificados. Apenas conseguiram passar pelo Dragão Negro com muito esforço. Mas não podemos ser tão imprudentes. Jogar vidas humanas nessa luta. Vim apenas para conversar com você. Afinal, já faz um tempo que não nos vemos. Ao lado, Qin Vuya ouviu a conversa dos dois. Quase instantaneamente ele pensou em você. A Cordilheira do Dragão Negro. Como a equipe de maior nível do mundo atualmente, a dificuldade secundária é extremamente alta. Mesmo para grupos de profissões ocultas, a taxa de mortalidade é muito alta. Embora a China tenha muitas pessoas, seu estilo de trabalho é diferente de outros países. Por isso, ainda não conseguiram conquistar a Cordilheira do Dragão Negro. Os Falcões também perderam muitos profissionais. Conseguiram conquistar, mas eles conquistaram uma vez. Depois de obter um certo equipamento de raid da Cordilheira do Dragão Negro, a dificuldade das estratégias a seguir vai diminuir cada vez mais. O equipamento adquirido será cada vez maior. Uma vez que a bola de neve G comece a rolar, em um mês, será suficiente para armar um grande número de profissionais de alto nível. E esses profissionais de alto nível, durante a guerra entre países, certamente causarão um impacto devastador em outros países. Mas se você conseguir crescer, e não falando sobre suas outras habilidades futuras, apenas o fato de poder invocar infinitos esqueletos para atacar, já seria suficiente para formar um pequeno exército sozinho. Se você servir ao país, o impacto será sem precedentes. Em seguida, Qin Vuya disse aos dois. Se uma pessoa pode influenciar a situação da batalha, ou durante a estratégia na Montanha do Dragão Negro, desempenhando um papel decisivo, até mesmo conseguindo uma vitória sozinho, que tipo de recompensa ele receberia? Qin Lai e Shu Jie olharam para Qin Vuya ao mesmo tempo. Shu Jie ponderou por alguns segundos. Se realmente existisse uma pessoa assim, eu não consigo prever que tipo de tratamento ele receberia. Mas é certo que ele será um talento que a China estará disposta a apoiar com todas as suas forças para cultivar. A palavra tratamento já não é suficiente para descrever. Será tratado com presentes de estado. Qin Vuya, ao ouvir isso, teve um brilho nos olhos. Sob os olhares curiosos dos dois, levantou-se e disse: eu vou treinar para subir de nível. E do outro lado, Lu Han ainda estava em Frostal Valley tentando conseguir esse. Apenas Lu Han, que teve uma nova percepção de sua força. Desta vez escolheu o Frostal Valley em dificuldade difícil. A experiência foi dobrada. Mas a eficiência de matar monstros não diminuiu muito. Afinal, o S explodiu. A quantidade de X era um pouco maior. Mesmo assim, foi eliminado em um segundo pelo S. O nível de Lu Han subiu rapidamente. Ele nem almoçou.
Até o pôr do sol. Luhan finalmente ouviu o som de notificação que esperava há muito tempo. Nível aumentado com sucesso para 10. Agora é nível 10. Luhan teve um brilho nos olhos. Essa velocidade de upgrade. Ele ainda estava muito satisfeito. Ele pegou casualmente o equipamento que o chefe Lobo de Gelo havia deixado cair. Deu uma olhada. Um dos equipamentos raros roxos era um par de sapatos de mago. Podia ser usado. Luhan imediatamente equipou. Os outros não tinham nada de especial. Ele colocou no seu inventário. Em seguida, ele não pôde esperar para abrir o painel de habilidades. Na escola, ele aprendeu um pouco sobre cada profissão. Portanto, ele sabia muito bem que a habilidade desbloqueada no nível 10 era a de mortos-vivos. Toque dos mortos-vivos em recarga. Consome 2 minutos. Efeito de 10 mana. Invoca o toque dos mortos-vivos em um raio de 10 metros. Imobiliza unidades inimigas por 3 segundos. É a primeira habilidade de controle do mago dos mortos-vivos. Para as profissões mágicas, habilidades de controle são especialmente importantes. Elas podem proporcionar mais tempo de dano para as profissões mágicas. Evitar que unidades inimigas se aproximem. O tempo de mobilização é de 3 segundos. Não é muito longo. Não é muito curto. Mas para Luhan, ele imediatamente pensou no quão aterrorizante isso era. Ele não tinha tempo de recarga para suas habilidades. Contanto que o mana seja suficiente, ele pode lançar feitiços infinitamente. O tempo de contenção continua a se acumular em um raio de 7 metros. Desta forma, todas as unidades inimigas à sua frente terão que apanhar no lugar. Enquanto o mana de Luran não se esgotar, o oponente só poderá ficar parado. Boa coisa. Luran lambeu os lábios animadamente, e então olhou novamente para o painel de atributos dourados. Nível 5 desbloqueia um atributo dourado, contando com a técnica de empréstimo do Mestre Celestial de nível básico. Agora é o terceiro. Efeito de absorver tudo. Desde o dia em que esse atributo foi desbloqueado, a cada golpe em uma unidade inimiga, o alcance de todas as habilidades aumenta em 1 metro. Sem limite, viu? Luran ficou confuso, mas logo voltou a si. Golpeou um monstro. O alcance da habilidade aumentou em 1 metro. Luran ponderou. Atualmente, o alcance de invocação dos esqueletos é de 10 metros. Ou seja, Luran só pode invocar esqueletos dentro de um raio de 10 metros. Esse atributo de absorver tudo parece não ter muita utilidade à primeira vista. É apenas jogar os esqueletos um pouco mais longe. Mas é preciso saber que esta habilidade se aplica a todas as habilidades. Ao subir para o nível avançado, quem não tem 1 milhão de monstros nas mãos? Com o Luhan, 1 milhão de monstros significa 1 milhão de metros. Isso equivale a 1000 quilômetros. Na fase final, Luhan pode invocar o Senhor dos Ossos B, dragão esquelético do abismo. Ele pode até mesmo, a centenas de quilômetros de distância, lançar dragões de ossos incessantemente sobre uma cidade. A centenas de quilômetros de distância, ele pode facilmente destruir uma cidade. Ninguém sabe que foi ele quem fez isso. Ao mesmo tempo, Luhan também desbloqueará habilidades de ataque do Mago dos Mortos. Isso realmente é como pegar a cabeça de alguém a 1000 milhas de distância. Apenas no momento atual, Luhan está constantemente fazendo as masmorras, fazendo algumas rodadas aleatórias. O alcance de suas habilidades pode se expandir para centenas de metros. Ao fazer isso por um dia, o alcance de suas habilidades pode chegar a alguns quilômetros. Neste estágio, ele pode cobrir toda a masmorra com todas as habilidades. Pensando nisso, Luhan estava extremamente animado. Quanto mais pensava, mais empolgado ficava. Ele originalmente planejava voltar para casa para comer. Não conseguiu resistir e jogou novamente em Vale dos Lobos Gélidos, porque era totalmente um teste da função do item. Portanto, Luhan não estava apressado para enfrentar a masmorra de nível 10. Queria guardar para jogar amanhã. Ainda era o Vale dos Lobos Gélidos em dificuldade difícil. Ele correu direto até a sala do chefe final, o Rei Lobo Gélido. Luhan lançou um toque do morto-vivo, e imediatamente, vários tentáculos negros se estenderam sob os pés do Rei Lobo Gélido, se enrolando. Ao mesmo tempo, isso ativou a batalha contra o chefe. O Rei Lobo Gélido, preso, começou a uivar para Luhan, mas não conseguia se libertar. O tempo de contenção era de apenas 3 segundos. Luhan calculou o tempo e lançou um toque do morto-vivo após o outro. Como ele esperava, o Rei Lobo Gélido ficou parado no lugar. O toque do morto-vivo continuava a renovar o tempo de contenção de 3 segundos. Brincou por 2 minutos inteiros. O pobre Rei Lobo de Gelo só podia uivar no lugar, mas não conseguia se mover de jeito nenhum. Não podia atacar Luhan. Depois disso, derrotar o boss. Ficou muito mais seguro. Luhan acenou com a cabeça, satisfeito. Em seguida, continuou a tocar o toque dos mortos, e controlou os esqueletos para cercá-lo e causar explosões. De forma fácil,
Eliminou o Rei Lobo de Gelo sem pressão alguma. E ao mesmo tempo,